Gente, sejam todos bem-vindos. No nosso encontro de hoje, nós estamos estudando o Taratantra Shastra, que é o Tratado de Maitreya sobre a natureza de Buda. Especialmente, a gente está vendo o Tathagata Gata, estamos vendo o Tathagata Gata. Vimos o Tathagata Gata nos seres ordinários, e a gente está vendo agora o Tathagata Gata nos seres despertos. A diferença do Tathagata Gata dos seres que não alcançaram ainda o despertar para aqueles que alcançaram o despertar. Esse é o ponto em que a gente está. Tathagata Garbha significa Tathagata Buda, né? E Tathagata Garbha significa o germe de Buda, semente de Buda, o Buda embrionário, o Buda essencial, né? É o germe de Buda, a essência de Buda que está presente na mente de todos os seres. E eu recebi um texto, né, gente, Lama Pelmo está fazendo uma tradução, um trabalho magnífico, que é uma tradução de todos os ensinamentos dados pelo precedente Kalun Rinpoche, e eu estou aqui com um texto do Kalun Rinpoche, de um ensinamento que ele deu em Paris, em 1984. O precedente Kalun Rinpoche, ele ele era, na ocasião, o abade era mestre de retiros, de um centro de retiros, e e tinha uma relação já bastante, de trabalho bastante grande com o Dalai Lama. Ele deu vários ensinamentos para os geshes, né, da escola Gelupa, e o Dalai Lama, então, solicitou a ele que ele viesse ao Ocidente para poder trazer os ensinamentos do budismo tibetano para o Ocidente. Então, Cabo Rinpoche demorou um pouquinho para aceitar, mas bom, terminou aceitando, né? Porque era um trabalho bastante hercúleo, né? Ele não sabia falar nada, né? E, além disso, também alguns discípulos, tinham alguns ocidentais, foram conhecendo os lamas tibetanos na época que eles eh, entraram no exílio, né, e foram para a Índia. Então, vários ocidentais indo para a Índia em busca da cultura indiana e do conhecimento espiritual presente na Índia, conheceram esses mestres tibetanos e passaram aí frequentemente para poder receber ensinamentos, e alguns desses discípulos também tinham feito essa solicitação para que fosse dado ensinamento no Ocidente. Kalun Rinpoche, então, ele foi até Roma, porque antes dele começar a dar ensinamentos, ele queria conversar com o Papa. Na época, era o Papa Paulo VI. Então, ele esteve em Roma, pediu uma audiência com o Papa, disse que tinha sido convidado para poder dar ensinamentos no Ocidente, mas ele queria não é uma autorização, mas um de acordo, já que o Ocidente tinha o Papa como seu líder espiritual mais importante. Então, a partir dessa conversa, o Papa concordou, né, que ele viesse dar ensinamentos, e ele, pronto, concordou que ele viesse dar ensinamentos, então ele esteve em Paris, né?
Esses ensinamentos foi dados na Sorbonne nos dias 2 e 3 de outubro. A gente vai pegar o ensinamento do dia 2 de outubro, porque é um ensinamento que fala sobre a natureza da mente, que é o nosso grande tema, né? E aqui a gente vai pegar a abordagem de como esse ensinamento sobre a natureza da mente foi dado por Kalu Rinpoche, o precedente, né? Que é o mestre que é o mestre que deu, que ensinou tanto o Lama Sonan como o Lama Trinlé foram seus discípulos, né? Então, a gente vai pegar, eu vou fazer a leitura do ensinamento dado pelo Kalu Rinpoche e, ao longo da leitura, nós vamos pontuando algumas questões, né? Vamos fazendo alguns comentários. Ele começa assim, né? Os ensinamentos do Buda são extremamente vastos e diversificados, mas não deixam de ser facilmente acessíveis a todos. Por outro lado, a mente continua sendo seu principal objetivo comum. E falar sobre a mente é um assunto que interessa a todos. É por isso que, se vocês me permitirem, vou falar um pouco sobre isso esta noite. No Ocidente, vocês alcançaram um nível técnico surpreendentemente elevado. Fabricam máquinas que lhes permitem deslocar-se pelos ares a grandes velocidades ou penetrar nas profundezas da Terra. Conseguem ver instantaneamente o que se passa em todo o mundo e até fora do nosso planeta. Aqui, ó, uma coisa que me chamou a atenção, só um detalhezinho, né? Porque isso em 1984. Então, assim, já por conta das telecomunicações, você tinha condições de saber o que estava acontecendo do outro lado do mundo quase que imediatamente. Hoje em dia, isso está muito mais, isso que ele está falando é muito mais verdadeiro hoje em dia ainda do que na época que ele deu esses ensinamentos, né? Máquinas que permitem deslocar-se pelos ares a grande velocidade ou penetrar nas profundezas da Terra e também nos oceanos, né? Conseguem ver instantaneamente o que se passa em todo o mundo e até fora do nosso planeta. No entanto, a vossa mente, que está tão próxima de vocês, continua a ser um objeto impenetrável. Não são capazes de ver a vossa própria mente. Situação verdadeiramente paradoxal. Enquanto vocês dispõem de telescópios aperfeiçoados para ver anos-luz de distância e microscópios muito potentes para distinguir detalhes minúsculos, essa mente, que é a parte mais íntima do seu ser e a mais fundamental, permanece invisível, indescritível e desconhecida para vocês. Tanto nós não temos essa percepção, esse conhecimento sobre a nossa própria mente, como também nós não temos palavras para poder traduzir ou para poder descrever aquilo que a gente tomaria conhecimento se a gente tivesse essa capacidade. Aqui eu posso dizer que dá um título para esse tema de hoje, que seria o título o de um ditado tibetano que diz: o olho não consegue ver sua própria pupila. É um pouco sobre isso que vamos estar falando aqui. A experiência crucial que o Buda teve consistiu precisamente em penetrar na essência da mente, em compreender sua natureza profunda. Através da meditação, da contemplação, ele alcançou um estado de despertar, um conhecimento imediato, ou seja, um conhecimento direto da mente. Ele percebeu qualidades inconcebíveis, como se diz tradicionalmente, do corpo, da palavra e da mente, e tirou disso ensinamentos sobre como acessar essa experiência, esse estado de ser.
Não devemos pensar que esse ensinamento se destina a um pequeno número de indivíduos, pois, sejamos budistas ou não, todos nós, seres humanos, temos uma mente da mesma natureza. E a prática que nos foi revelada tem a mesma utilidade para todos. Então, esse conhecimento, que é o conhecimento sobre a mente, ele é crucial e fundamental para todos os seres humanos, né? Independente da sua tradição espiritual, independente do seu estado cultural, independente das suas capacidades intelectuais, independente de todos esses aspectos, e até para os animais, que também possuem uma mente da mesma natureza. Para os animais, a de grande dificuldade é a obtusidade, a dificuldade que eles teriam de conseguir receber esses ensinamentos e praticá-los, né? Mas, de uma certa forma, isso é até parcialmente possível, né? Tradicionalmente, distinguem-se vários estados de existência, e a mente pode apresentar-se sob diversas formas, felizes ou infelizes. Nos estados infelizes, os seres não têm capacidade de compreender o ensinamento, não conseguem perceber a natureza da mente. Os estados infelizes é o que a gente chama dos mundos dos infernos, dos espíritos ávidos e dos animais. A quantidade de sofrimento, de angústia, de insatisfação desses seres é tão grande que eles não têm condições de refletir sobre esses ensinamentos e aprender com eles. E na condição humana, nem todos a possuem. É preciso ter certas qualidades, uma certa receptividade ao ensinamento. É preciso também dispor de alguma liberdade para colocá-lo em prática. Então, além da dificuldade que as pessoas podem ter, em termos de seres humanos, de ter acesso aos ensinamentos, tem a dificuldade de conseguir a compreensão desses ensinamentos. E mesmo tendo essa compreensão, as suas condições de colocar esses ensinamentos em prática. A gente sabe que a grande maioria da humanidade está tão ocupada e preocupada com em garantir a sua própria subsistência, que resta muito pouco tempo para poder se dedicar a um trabalho tão incomum como esse, que é de conhecer a nossa própria mente. Portanto, se temos a aptidão e a disponibilidade necessárias para meditar e perceber a natureza da mente, podemos dizer que estamos em uma situação altamente afortunada. Em qualquer tradição, seja ela cristã, hinduísta, muçulmana ou budista, compreender o que somos no nível mais profundo sempre foi considerado o ponto essencial. Essa compreensão da natureza da mente nos clareia por dentro e ilumina todos os ensinamentos. Esse também é um ponto importante da gente ressaltar. Enquanto nós estamos observando e focando nas formas diferentes como essas diversas tradições concebem um ser superior e a formação do universo e outras coisas, nós nos perdemos num labirinto de diferenças, de divergências e de contradições entre essas diversas tradições. Nós pensamos que são coisas completamente diferentes, não conseguem conversar entre si, né? E aí isso gera uma quantidade imensa de conflitos também, por conta dessas diversas tradições religiosas. Vocês veem, aqui entre nós, que somos a grande maioria de cristãos, né, a diferença entre as concepções da fé cristã sobre formas de conduta,
né, religiosa, etc., ou seja, dentro da mesma religião, seitas diferentes, concepções diferentes, fazem com que as pessoas não consigam se entender e até entrem em bastante conflitos. Imagina se a gente juntar, como ele está falando aqui, na Índia, naquele tempo, a gente tinha, como hoje também, a gente tinha a presença bastante marcante dessas quatro tradições importantes que ele coloca: o hinduísmo, o, o islamismo, o catolicismo e o budismo. O budismo era até uma quantidade pequena. E ele ainda cita também, mais adiante, ele cita também o judaísmo. Então, são cinco tradições religiosas completamente diferentes, mas, como ele pontua aqui, a compreensão que a gente possa ter sobre a natureza da mente é o grande tema essencial, que é a grande busca de todas essas tradições. Então, nesse ponto, todas essas tradições se comunicam e todas elas caminham em direções bastante semelhantes na busca quando existe uma busca de qual é a natureza da mente, as práticas que se fazem são práticas diferentes, mas elas buscam conhecer a natureza da mente do praticante, da mente humana. Então, nesse ponto, elas se comunicam. Compreender o que somos no nível mais profundo sempre foi considerado o ponto essencial. Essa compreensão da natureza da mente nos clareia por dentro e ilumina todos os ensinamentos. Vamos dar um exemplo. Imagine uma sala escura onde há muitas pessoas e muitos objetos. Se você acender a luz, ela permitirá que você distinga tudo o que está lá, que compreenda o que está acontecendo. Bom, o conhecimento da mente, da natureza da mente, desempenha o papel dessa luz. No meio de todas essas conflitos e diferenças, o conhecimento sobre a natureza da mente é essa luz que ilumina tudo o que está à nossa volta e faz a gente compreender e até concordar com as coisas que todos nós estamos vendo, né? Ele desempenha o papel dessa luz, e isso em qualquer tradição. No budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, etc. Em todas as tradições, aquele que alcança essa compreensão íntima da mente ilumina por si só sua própria prática com uma visão nova e muito mais profunda. Assim, adquire-se uma eficácia na prática incomparável com a que se alcançava até então. Ou seja, dá uma outra compreensão sobre a própria prática e o sentido da prática, né? Porque toda a prática espiritual, ela não é um objetivo em si, ela é um meio de se alcançar um resultado, né? E ela tem que ser entendida também dessa forma. E insiste no fato de que isso vale independentemente da tradição a qual estamos ligados. Em todos os casos, ela é iluminada por esse conhecimento. Mas esse efeito é ainda mais marcante no budismo, que sem ele não teria a maior capacidade de ajudar os seres. Veja bem, aqui a gente pode entender que, a partir do conhecimento sobre a natureza da mente, que você adquire dentro, vamos supor, como um católico, você realizando as práticas, principalmente os monges, monastérios, tem vários monastérios em que as pessoas estão em retiro e fazem várias práticas espirituais, alcançando o conhecimento da mente, em qualquer tradição, no budismo, no hinduísmo, você consegue compreender a outra tradição exatamente. Você realiza O que você realiza numa tradição alcança o mesmo resultado que você realizaria em outra tradição.
Então, você ser um realizado no budismo, nesse sentido, realizado sobre o conhecimento da mente, você também seria realizado no hinduísmo, no cristianismo, no islamismo, aonde for, porque onde você for, você vai ver, você vai conhecer a natureza da mente e aquela parafernália do universo simbólico próprio da tradição, imediatamente adquire um sentido. Você compreende completamente tudo o porquê desse método para poder chegar ao resultado. Você já está lá, então você pode olhar várias tradições, você vai perceber o método dessas tradições e você vai entender eles perfeitamente, né? Isso também é o que se fala muito no budismo tibetano, né? As pessoas às vezes têm algumas dificuldades ou têm uma preocupação bastante excessiva de, eu estou seguindo uma escola, a escola Nyingma, então eu não posso seguir a escola Champa. Eu fiz tomei o refúgio na escola Gelupa, então eu tenho que tomar refúgio de novo na escola Karma Kagyu, né? Porque as pessoas, nós temos pela nossa cultura, a gente entende que são coisas diferentes, mas na verdade são a mesma coisa. Se você se realiza dentro da escola Champa, você é um realizado e você dialoga com todos os realizados das outras escolas, certo? Se você, mais especificamente, se você alcança a realização fazendo uma determinada prática espiritual, você alcança a realização de todas as outras práticas. É isso que se diz, realizar um Idan significa realizar todos os Idans. Porque quando você realiza um Idan, que é uma das qualidades da natureza da mente presente em todos nós realizamos a natureza da mente. Então, nós chegamos à natureza da mente. Todas as outras qualidades se aparecem desimpedidas e claras diante de nós. Então, quando você realiza um Idana, você realiza todos os Idans. Quando você realiza uma tradição tântrica, você realiza todas. Quando você realiza o caminho dentro do Vajrayana, você tem essa mesma realização para as outras tradições budistas e também para as outras tradições de outras religiões, né? A gente tem um grande exemplo do século passado, que é Ramakrishna, que ele era reconhecido como realizado por diversas tradições espirituais, pelos hinduístas, pelos budistas, pelos cristãos e pelos Quakers nos Estados Unidos. Então, assim, em diversas tradições completamente diferentes reconheceram nele um ser nos, nas, que tinha realizado a divindade, né? Ele era considerado uma expressão da divindade. Ok, vamos seguir o nosso texto aqui. Em todas as tradições, aquele que alcança essa compreensão íntima da mente ilumina por si só sua própria prática com uma visão nova e muito mais profunda. Assim, adquire-se uma eficácia na prática incomparável com aquela que se alcançava até então. E insisto no fato de que isso vale independentemente da tradição a qual estamos ligados. Em todos os casos, ela é iluminada por esse conhecimento. Mas essa não é a única razão pela qual é necessário compreender a natureza da mente. Como seres humanos, somos todos semelhantes, estamos todos sujeitos a vários sofrimentos, várias penas, vários medos, várias angústias. Esses sofrimentos provêm da ignorância da nossa natureza essencial. Se pudermos despertar para a compreensão do que somos profundamente, para a compreensão da natureza real da nossa mente, então não haverá remédio mais eficaz para dissipar todos esses sofrimentos. Aqui, então, ele já traz um aspecto bastante específico e importante para nós. Conhecer a natureza da mente
faz com que nós nos libertemos de todas as angústias, medos, preocupações, insatisfações, porque todas essas coisas elas se dissipam a partir do conhecimento sobre a natureza fundamental da nossa mente, porque todos esses sofrimentos eles surgem da falta de conhecimento que nós temos sobre a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira natureza. Mas o que exatamente entendemos por mente? Aqui, então, a gente sempre deve ter essa perspectiva. A gente está vendo aqui Kalu Rinpoche dando esse ensinamento pela primeira vez para os ocidentais na França, né? Então, vocês veem como a abordagem que ele faz é a abordagem que nos toca bastante profundamente, embora ele não entre em termos técnicos específicos, ele está falando exatamente de uma forma clara e direta sobre o que a gente trata no nosso dia a dia no centro, né? O que é a mente? A mente é o que experimenta as diferentes sensações e os múltiplos pensamentos. É o que está sujeito a emoções agradáveis ou desagradáveis, o que experimenta o desejo, a aversão, etc. Isso é o que é a mente. Mas trata-se da mente comum, da mente vulgar, que é a nossa mente de hoje. No entanto, então, aqui ele faz um apanhado de todos o universo de percepções e de sensações da nossa mente comum, né? E, no entanto, no seu íntimo, essa mente é de natureza desperta. Ela tem potencialmente todas as qualidades do estado de Buda. Sim, esse estado reside nela e as qualidades despertas são a sua natureza mais pura. Então, ele primeiro coloca a questão da mente, trazendo para a gente a mente que a gente chama de Nanche, né? A mente ordinária, a mente perturbada, a mente confusa, a mente conceitual, todos os nomes que a gente costuma dar. Ele parte dessa mente, que é a mente que a gente consegue acessar diretamente. Diretamente, quando eu vou pensar na minha mente, o que que eu vejo? Essa mente confusa, certo? E ele está dizendo, a essência dessa mente confusa é a mente iluminada. Não que seja uma mente diferente, ela não é uma outra mente. Não são duas coisas. A mente Nanche e a mente Yeshe não são duas coisas. Essa mente Yeshe é a essência, é a natureza, aquilo que dá identidade a nível mais profundo para essa mente confusa que nós experimentamos. Então, o que ele está querendo dizer é que essa mente confusa, em realidade, no fundo, a natureza dela é a natureza da mente de Buda. E, no entanto, no seu íntimo, essa mente de natureza desperta, ela tem potencialmente todas as qualidades do estado de Buda. Sim, esse estado, o estado de Buda, reside nela. E as qualidades despertas são a sua natureza mais pura. Infelizmente, essa natureza é geralmente ignorada, porque ela está mascarada por diferentes envelopes, diferentes véus, encobrimentos, por diferentes formas de impurezas que são adventícias. Então, olha como ele está de novo trazendo esse ensinamento que é o que a gente viu durante todo esse período que a gente está vendo sobre o Tathagata Garbha. Primeiro, o Tathagata Garbha é a verdadeira natureza da nossa mente, né? Segundo, essa natureza não é percebida por nós, porque ela está encoberta. Encoberta pelo quê? Por impurezas, e essas impurezas, elas são adventícias. Elas não são inerentes, elas são adventícias. Uma coisa que é inerente é uma coisa que você tem sempre. O que é adventício é aquilo que você pode descartar.
que não tá, que não faz parte da sua natureza. Então, todas essas impurezas não fazem parte da natureza da mente. A natureza da mente é a natureza profunda, a mente de Buda. Todas essas questões adventícias, emoções, pensamentos conceituais, karma, etc., são como que agregados, eles não são, não fazem parte da mente em si. A diferença entre o estado comum e o estado desperto é aquela que separa o desconhecimento e o conhecimento. Essa é a diferença. No estado comum, nós vivemos dentro do desconhecimento, que é a ignorância. No estado desperto, o conhecimento, que é a percepção dos fenômenos tal qual os fenômenos são. Os fenômenos, as pessoas, tudo. Então, a única diferença entre a nossa mente habitual e a mente de Buda é que a nossa mente habitual, ela está no estado de desconhecimento, de ignorância. Quando nós tomamos conhecimento, isso nos desperta de uma certa forma. E assim, todo conhecimento autêntico, ele vai libertando a nossa mente desse estado de ignorância. Por isso ele tem que ser cultivado, né? No estado comum, ignora-se essa natureza, e no estado desperto, compreende-se perfeitamente, plenamente. No estado comum, nós ignoramos a natureza da nossa própria mente. Então, essa é a ignorância fundamental que se diz, né, que faz com que a gente esteja nesse samsara, né? No estado desperto, nós percebemos a natureza de Buda, que é a nossa própria natureza, plenamente, compreende isso, compreendemos plenamente. A percepção em que a mente ignora sua verdadeira natureza nada mais é do que aquilo que chamamos de ilusão. Então, mais uma vez, ele está contextualizando um tema que é sempre trazido no budismo, as pessoas falam o tempo todo. Vocês vão dizer, vão ver muitas pessoas que até se apropriam um pouco desses termos, falando, o Buda disse que tudo é ilusão. Não, isso é tudo é ilusão, né? O que ele está querendo dizer com ilusão? É essa ignorância sobre a nossa verdadeira natureza. É isso que o Buda fala que é essa ilusão. Por quê? Quando nós não conhecemos a nossa própria natureza, quando nós olhamos para nós mesmos e não percebemos a natureza de Buda em nós não ficamos num vazio, escuro, vazio. Nós preenchemos isso com um monte de coisas. E nós, então, nos identificamos com essas coisas. Isso é ilusão, porque essas coisas são produtos da mente, não são a natureza essencial da mente. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas todas essas são essas coisas produzidas, esses fenômenos mentais produzidos pela mente, não são a mente, são produções da mente. Isso mostra a mente em atividade, né? O resultado da atividade mental. E nós nos identificamos com essas coisas, ou como objetos externos, ou como um objeto interno, como um eu. Nós nos identificamos com essas produções da mente. Algumas delas nós juntamos e colocamos no nível de eu, sabemos isso aqui sou eu. As outras coisas a gente fala, isso é o mundo exterior, certo? Então, assim, a gente tem essa realização dualista entre o eu e o outro, entre o interno e o exterior. Por que que a gente faz isso? Porque a gente não percebe a nossa verdadeira natureza. Então, isso é o véu da ilusão, o véu da ignorância, que é o primeiro véu que encobre, né? A gente vai chegar lá, vai falar mais sobre eles todos, né? Não, então, a percepção de que a mente ignora a sua verdadeira nada mais é do que aquilo que a gente chama de ilusão. Em nós, a mente, no estado puro,
e as ilusões que o ocultam surgiram de forma concomitante. Nós passamos por esse ensinamento recentemente. A mente pura, a mente de Buda que existe em nós, e os véus que encobrem a mente, são os véus da ignorância e os demais véus, né? Eles surgem juntos, né? São, são coemergentes. Né? Não pode dizer surgem, porque a gente não pode dizer que a mente surge. A mente, ela sempre existiu, né? Mas eles estão sempre presentes. De acordo com uma fórmula tradicional, não se encontra o ouro sem os, as impurezas, a ganga. Não se encontra o ouro da mente pura sem a crosta das suas ilusões. Então, quando você vai procurar o ouro, o que que você vai encontrar? Um minério que tem o ouro misturado no meio. Você tem que pegar esse minério e extrair o ouro dessas impurezas. É isso que a gente vai ter que fazer também com a mente, nossa mente, o conhecimento da nossa mente. Pegando os exemplos que a gente viu, né? Você tinha um exemplo sobre o Tathagata Garbha. O homem, ele está em busca de um mel. Então, o que que ele vai procurar? Ele vai procurar mel? Não. Ele vai procurar um enxame de abelhas. Quando ele vê um enxame de abelhas, ele sabe, ali tem mel. Aí ele vai, afasta as abelhas e encontra o mel, né? Então, as abelhas, a gente viu, são aspectos de as emoções, principalmente emoção de raiva, presentes na nossa mente. Então, encontrando essas emoções, pacificando essas emoções perturbadoras da raiva, a gente vai ver que, no fundo, brilha a natureza da mente. As abelhas são mel? Não são mel. Se você retirar as abelhas, você diminui a quantidade de mel que está ali? Não diminui. Você muda a qualidade do mel? Não muda. O mel é o mel, continua sendo o mesmo. Quer tem abelhas presentes ou não. Se você retirar as abelhas, você encontra o mel. As abelhas não são o mel. As nossas emoções perturbadoras não são a nossa mente no seu estado essencial profundo. Mas essas duas coisas vêm juntas. Então, esse é o entendimento. Hum, Mas por que não conhecemos a nossa própria mente? Simplesmente porque ela está muito próxima. Tem um texto de arte do Pastoreio do Touro, em que ele diz que o buscador, ele está na floresta, ele busca o touro, não consegue encontrar o touro é sua própria mente, né? E ele fala, no entanto, o touro é tão grande que os chifres do touro tocam o céu e ele não consegue perceber, né? Ele está tão próximo, exatamente por ser extremamente próximo, que nós não conseguimos enxergar. Ela está tão próxima de nós, tão íntima, que não conseguimos examiná-la. Voltemos ao exemplo do olho. Para ver a si mesmo, ele precisa recorrer a um objeto diferente. Então, quando eu comentei isso ontem sobre o olho não consegue ver sua própria pupila, alguém falou, mas ele pode usar um espelho, certo? Então, voltando aqui ao exemplo do olho, para que o olho consiga ver sua própria pupila, ele precisa de usar um objeto, um outro objeto, um espelho. O mesmo acontece com a mente, certo? Que precisa recorrer a outra coisa para estudar a si mesmo. Essa outra coisa, é o nosso guia espiritual, é o que a gente chama de o guru, ou o lama, usando o termo tibetano, o mestre espiritual, o professor, o amigo espiritual, tem vários nomes diferentes que você pode dar
cada um deles enfocando um aspecto diferente deste guia espiritual, desse mestre, desse amigo, amigo de bem, né? A gente vê no livro do Padre Rinpoche, amigo de bem, né? E esse é um outro ponto. Qual é a natureza por que é que nós precisamos do guru? Por que é que nós precisamos do mestre espiritual no na nossa caminhada? Porque esse mestre espiritual é simplesmente um espelho. Olhando para o mestre espiritual, nós enxergamos a nossa própria natureza. Quanto mais o mestre espiritual for realizado no seu caminho, tiver a realização da mente de Buda, mais esse espelho se torna um espelho polido e que com bom reflexo, porque nós vamos olhar para o mestre espiritual, vamos ver a natureza de Buda e vamos perceber que essa natureza de Buda é a nossa verdadeira natureza essencial. Então, o único sentido e razão para que exista o guru, o mestre espiritual, é no sentido porque ele nos mostra a nossa verdadeira natureza, como um espelho, né? E isso, não, a gente não deve pensar em termos pessoais. O mestre espiritual não é uma pessoa, né? O mestre espiritual é uma qualidade da mente de Buda. Quando o Buda ensina, quando o Buda surge e alcança o despertar, ele passeia pela Terra durante algumas semanas, indo de uma árvore para outra e sentando de novo para meditar, ele não tem nenhuma relação com os outros seres humanos. E é preciso que os deuses Brahma e Indra venham até ele para solicitar que ele dê ensinamentos, né? E aí, quando ele começa, ele aceita dar os ensinamentos, ele começa a dar os ensinamentos, ele se torna o guru, ele se torna o lama, ele se torna o mestre. É quando surge, então, aquilo que a gente vê no KPG, naquela imagem que a gente tem no centro do altar do KPG, que é Dorje Shang. Dorje Shang é quem? É o Vajradhara. Quem é Vajradhara? É o Buda que ensina, é o guru espiritual, é o mestre espiritual. É por isso que quando a gente faz a prática do Nondro, que a gente faz a prática das prosternações, nós visualizamos na nossa frente a árvore do refúgio. No centro da árvore de refúgio, quem a gente tem? Dorje Chang, Vajradhara, na forma de Kalu Rinpoche, que é o nosso lama raiz. Então, por que Kalu Rinpoche é uma manifestação dessa qualidade da mente de Buda que a gente chama de Dorje Chang ou de Vajradhara, que é o guru, o mestre espiritual, o Buda que ensina, quem transmite o ensinamento do Buda. Esse é o guru, né? Ele pode estar fazendo isso nesse momento, pode não estar fazendo em outro momento, uma outra pessoa pode estar fazendo isso num outro momento, o mundo pode estar fazendo isso para nós em determinado momento. Quando eu tenho uma, uma qualidade de percepção um pouco mais pura da minha mente, eu vejo no meu dia a dia coisas que acontecem, pessoas que passam, que falam uma coisa ou outra, ou situações que acontecem, e eu posso olhar para isso e entender: isso é o meu guru que está me transmitindo um ensinamento. Não é uma pessoa, às vezes é uma multidão de pessoas, às vezes não é pessoa nenhuma, às vezes é um animal, às vezes é uma árvore ou um fenômeno da natureza. É o meu guru que está me ensinando alguma coisa. Nesse ponto, estou buscando esse relacionamento diretamente com o mestre espiritual último, né? Que é o Dorje Chang, o Vajradhara, que ele se manifesta sobre diversas formas, né? E para nós, na questão da transmissão do ensinamento, se manifesta mais especificamente
na forma do nosso lama raiz, certo? Lama raiz significa aquele lama, aquele amigo espiritual que tem uma realização para poder nos transmitir esse ensinamento de uma forma mais pura. Então vamos voltar lá aqui. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. A mente é sua natureza profunda? Não. Voltemos ao exemplo do olho. O mesmo acontece com a mente. Precisa de uma outra coisa para estudar a si mesma. E essa outra coisa é o guia espiritual. É na relação que ela manterá com esse amigo, com esse professor, chame-o como quiser, que a nossa mente despertará aos poucos, refletindo sobre o que ela é e se dedicar às várias práticas de meditação e contemplação. A busca não é simples de fato. A mente, em sua natureza profunda, não é descritível, não tem forma, não tem cor, não tem características pelas quais se possa dizer aqui está ela, tal como ela é. É preciso abordar o problema de outra maneira. Então, nós não temos qualidades na mente que permitam que a gente chegue e diga, isso aqui é a mente, né? Como ela é. Essa mente que observa, que experimenta os nossos pensamentos, nossas diferentes sensações, onde ela se encontra exatamente. Então, aqui ele já começa a abordagem pela mente que a gente tem acesso imediato, né? Essa mente que experimenta pensamentos, que experimenta emoções, onde ela se encontra? O que ela é, afinal? Ela é buscada na meditação, na contemplação, em estreita relação com um guia que indica ao discípulo o que é certo e o que é errado nessa exploração, que pode durar vários meses ou mesmo vários anos. Não teremos tempo para fazê-la nessa noite. Né? É o primeiro ensinamento que ele está dando ali. Né? Quando chegamos ao fim dessa busca, descobrimos, em primeiro lugar, que a mente é, segundo a expressão consagrada, essencialmente vazia. Vocês veem, aqui ele deu um pulo, certo? Ele fala, comece a pesquisar sobre a natureza da mente, olhando para a sua mente imediata. E comece a pesquisar, a entender essa mente imediata. E esse é um trabalho que leva alguns meses ou anos, né? Talvez décadas, né? Então, agora ele dá um pulo para o momento final disso, quando você chega no momento de você realmente realizar a natureza da sua mente. Quando chegamos ao fim dessa busca, descobrimos, em primeiro lugar, que a mente é, segundo a expressão consagrada, essencialmente vazia. Até agora, a gente sabe que a mente é essencialmente vazia porque falaram para a gente, certo? Porque a gente recebeu esse ensinamento, porque é isso que os mestres estão dizendo. Mas a gente realizou essa vacuidade da nossa mente, a gente sabe disso de uma forma conceitual. A gente tem uma imagem, um conceito de uma imagem de vacuidade, e a gente pega esse significado de dicionário da palavra vacuidade que existe na nossa mente, e a gente se relaciona com ele como se ele fosse a vacuidade em si. É a mesma coisa que a gente tentar se relacionar com a palavra limão como se fosse o limão em si. A palavra é uma palavra, o limão é um limão. São duas coisas completamente diferentes. A palavra não tem gosto, a palavra não tem não tem cor, não tem sabor, não tem nenhuma das inúmeras, múltiplas características que tem o limão que fazem com que cada limão seja único e irrepetível, né? Então, da mesma forma, aqui o que a gente tem ainda é isso, porque nós não realizamos, não descobrimos isso de verdade por nós mesmos. Nós não chegamos ao ponto de olhar para a nossa mente e dizer: espera aí,
essa mente, ela é completamente vazia. Não é uma descoberta que a gente faz a partir da nossa experiência, né? Então, a gente tem apenas um conceito. Então, a gente aqui vai estar trabalhando com os conceitos, porque Carlo Rinpoche precisa nos transmitir o ensinamento, e esse ensinamento vai ser transmitido por conceitos. A realização não é transmitida. A realização é realizada pelo discípulo. Então, a partir desses ensinamentos, a gente vai praticar e vamos alcançar a nossa realização, né? Isso significa que ela, então ele chega, então, ele está falando aqui, olha, no final das contas vocês vão descobrir isso, que ela é vazia de delimitações, vazia de características quaisquer que elas sejam. Então, o que ele está dizendo? A mente, ela é vacuidade porque ela não é nada daquilo que a gente pensa que ela é. Ela não tem nenhum atributo, nenhuma qualidade, nada que você possa imaginar ou conceber não tem a ver não cola como uma descrição da mente. Não é possível descrever a mente porque não existem palavras para descrever a mente. Não existem palavras para descrever a mente significa não existem conceitos, concepções, compreensões da nossa mente ordinária que consigam descrever a mente, a sua verdadeira natureza. Por isso é que ela é chamada de vacuidade, de vazia, porque tudo que a gente possa imaginar, que a gente possa usar para descrever a mente, a gente não funciona. Então a gente fica num grande vazio semântico. Não temos conceitos para descrever a mente, né? Esse é um dos aspectos da vacuidade da mente. Isso significa que ela é vazia de delimitações. As delimitações, qualquer qualidade que você atribua, são limitações, né? Se você, quando você fala a mente é laranja, você está dizendo que ela não é azul, que ela não é verde, que ela não é preta, que ela não é cinza, né? Você já elimina uma série de coisas, você cria uma diferença. Ela só pode ser a partir daqui para lá, que é onde está o mundo do laranja, né? Ok, então ela é vazia de delimitações, vazia de características, quaisquer que elas sejam, forma, cor, aparência. A imagem que imediatamente nos vem à mente para descrevê-la é o espaço. Então a mente ela é vazia e indeterminada como o espaço. O espaço é um bom exemplo para nos aproximar do que seja a mente. Carlo Rinpoche não está dizendo a mente é o espaço. Ninguém nunca falou isso, né? Ele está dizendo que a mente, ela é como o espaço. Ela é vazia e indeterminada, assim como o espaço. Então, a imagem do espaço é uma imagem bastante próxima que a gente pode utilizar durante a nossa jornada, mas vai chegar um momento que nós vamos ter que abandonar esse conceito do espaço, porque ele vai nos impedir de ver a natureza da mente. Ele vai estar ocupando tanto a nossa mente, a nossa concepção, que a gente não vai conseguir enxergar aquilo que está por trás desse conceito, certo? A mente não tem apenas a particularidade de ser vazia, ela possui uma segunda característica essencial, chamada lucidez ou luminosidade, que pode ser traduzida como capacidade de distinguir. Para completar a imagem anterior, podemos dizer que, se a vacuidade da mente é comparada ao espaço, a sua lucidez é comparada à luz que preenche esse espaço. Assim como essa sala é um determinado espaço, e esse espaço é claro. Mas isso é apenas uma analogia. A luminosidade da mente não tem nada a ver com a luz comum, como a do sol, da lua, de uma lâmpada elétrica. Ok, então esse é um ponto também, né? Que importante da gente estar vendo. A lucidez da mente. Quando a gente fala em lucidez, a gente já imagina uma qualidade da mente de ser
inteligente, de ser perceptível, de ver as coisas o mais próximas possível do que elas são realmente, essa qualidade de ter acesso a uma verdade, né? Então, essa lucidez é o aspecto luminosidade da mente. Lucidez e luminosidade são palavras bastante próximas, têm sentidos bastante próximos, vêm todas da luz, vêm de luz, né? A lucidez um fenômeno mental, a luminosidade é um fenômeno físico, né? Trata-se de uma clareza mental, ou seja, a capacidade de distinguir e conhecer todas as coisas. É aquela qualidade da mente que consegue identificar o fenômeno, distingui-lo de todos os outros fenômenos, a ponto de perceber que esse fenômeno é único e irrepetível. Então, essa qualidade de identificar profundamente o fenômeno na sua totalidade é o que a gente chama essa capacidade lúcida de lucidez da mente. Graças a ela, podemos pensar instantaneamente em diferentes temas, como um país distante, por exemplo, os Estados Unidos ou a Índia. Essa mente vazia e lúcida possui ainda uma outra particularidade: sua ausência de obstáculos. Ela é ilimitada, isso está também contido na ideia do espaço. O espaço ele é vasto e ilimitado, né? Primeiro a gente pegou o exemplo do espaço no sentido da vacuidade do espaço. Aqui ele está dizendo, além de vacuidade, a mente também ela é desobstruída, ela não se interrompe em nenhum momento. Portanto, nem espacialmente, nem temporalmente. A mente não tem começo e não tem fim, espacialmente. E não tem começo e nem tem fim, temporalmente, certo? Então, a mente não surge e um dia ela vai se acabar, deixar de ser. A mente, ela é, né? Sem começo e sem fim. Ela é ilimitada, sem impedimentos. Isso complementa a sua capacidade de saber que tal coisa é branca ou vermelha, etc. Ou seja, também complementa a sua capacidade de perceber todos os fenômenos tais como eles são. Mas por não saber reconhecer essa pureza, a mente comum se envolve em uma dinâmica ilusória. Não, peraí. Aqui fala-se dessa capacidade que a mente tem de conhecer distintamente cada coisa. Então, o fato dela ser desobstruída, ela é pervasiva e permeia todos os fenômenos do espaço, ela conhece na intimidade todos os fenômenos é, manifestados aqui, né? A mente é pura e, portanto, vazia, lúcida e desimpedida. Essas três qualidades essenciais se encontram necessariamente na mente comum hoje, como sempre estiveram desde o início dos tempos. Esse é o ponto. Então, desde sempre, a mente, com essa natureza vazia, lúcida e desobstruída e ilimitada, essa, essas três qualidades, por assim dizer, da da mente desperta, estão presentes dentro da nossa mente, que é uma mente perturbada. A natureza da nossa mente é essa mente desperta, que é vazia, lúcida e desobstruída. Essa é a qualidade da nossa mente ordinária. Nossa mente ordinária, em essência, ela é vasta, ela é desobstruída, ela é vazia de qualidade, vazia de atributos, né? E, e lúcida, né? Como sempre estiveram desde o início dos tempos.
Mas por não saber reconhecer essa pureza, a mente comum se envolve numa dinâmica ilusória. Ela vive em suas projeções que constituem os diferentes estados da existência samsárica, ou seja, da existência condicionada. Ou seja, a nossa mente, como ela não percebe essa natureza dela, ela fica perdida no meio de um jogo de espelhos, que é o funcionamento da nossa mente habitual, com emoções, com pensamentos, com sensações, com conceitos. Então, no meio de toda essa parafernália, que é vocês veem o véu da ignorância, que é o desconhecimento da mente da sua verdadeira natureza, como ela não percebe essa natureza vazia, luminosa e limitada de si mesma, esse desconhecimento é o primeiro véu. Então, a ignorância sobre si mesmo é o primeiro véu. O primeiro véu é aquilo que esconde a nossa verdadeira natureza. Ela está escondida, porque ela está recoberta por essa camada de ignorância. É uma forma poética de falar que o problema é a gente não perceber a nossa verdadeira natureza, né? A gente não percebe por quê? Porque ela está escondida. Escondida por quê? Pela ignorância. Porque se você olhar para ela com a lucidez, com a luminosidade da lucidez, a ignorância desaparece, né? A verdade elimina a ignorância, dissipa a ignorância. Então, ela vive em suas projeções, que são todas as coisas produzidas pela mente, porque ela tem também essa natureza de ser, de produzir um monte de coisas. Esse é o aspecto de luminosidade da mente. Esse aspecto luminoso da mente, que faz ela perceber as coisas como elas são, também ele tem um aspecto industrioso que a mente tem. A mente fabrica coisas, cria coisas. Ela está sempre criando e inventando e experimentando. Então, você tem um aspecto da mente, que é aquele aspecto que produz, o tempo todo, produz pensamentos, formas, sentimentos, etc. Existe um aspecto da mente que sente isso, que percebe isso, e esse aspecto da mente que percebe, que sente, é aquilo que a gente, quando a gente faz a quebra, a gente separa esses dois aspectos, aquele que sofre as experiências e as experiências, as produções da mente e aquele aspecto da mente que sente essas produções, sofre essas produções. Isso que aquele que sofre essas produções é percebido como sendo o eu. E aquilo que a mente produz é percebido como sendo um outro, ou como sendo o mundo exterior. E assim eu tenho essa divisão. Isso aqui é o mundo interior, tudo aquilo que eu sinto, e isso daqui é o mundo exterior, tudo aquilo que eu vejo, que todos os objetos, né? Um lado do sujeito e o lado dos objetos. O sujeito sou eu, os objetos são o mundo. Ele vai chegar nesse ponto aqui. Vamos voltar aqui no sentido. Ela vive em suas projeções que constituem os diferentes estados da existência samsárica, ou seja, existência condicionada. Aqui ele já está colocando nessa frase o que ele está falando dos seis mundos, né? As seis formas de experienciar o universo. Você pode experimentar na forma como seres humanos experimentam. Isso significa o mundo dos humanos, onde todos os seres que compartilham desse mundo experimentam os fenômenos da mesma forma, como seres humanos. Nós podemos ter os animais experimentam os mesmos fenômenos, o mesmo mundo de uma forma totalmente diferente.
própria da mente dos animais. Então, eles experimentam de uma forma diferente, eles vivem num mundo diferente. Os espíritos também experimentam esse mesmo espaço, esse mesmo, esses mesmos objetos, etc., de uma forma diferente da forma dos espíritos. Então, por isso a gente pode dizer que existe um mundo dos espíritos, um mundo dos deuses, um mundo dos semideuses, um mundo dos infernos. São 6 formas diferentes de se experimentar os fenômenos do universo. Isso faz com que, em cada forma dessas diferente, crie uma espécie de um mundo completamente diferente, mundos que não se comunicam. Por quê? Porque nós nunca vamos conseguir entender o que a forma de perceber o mundo de um animal, porque a nossa mente funciona de uma forma diferente. Então, esses mundos não se comunicam. Quem está no mundo não percebe da mesma um outro mundo da forma como aqueles seres do outro mundo se percebem. Ao mesmo tempo, todos esses 6 mundos eles estão exatamente no mesmo lugar. Eles são formas diferentes de se experimentar e se vivencializar o campo da manifestação, certo? E isso vem de onde? Da mente, porque a gente sabe que o que corresponde, o que faz com que a gente perceba o mundo como seres humanos, como animais, como deuses, como espíritos, etc., é a tônica emocional mais importante que está presente na nossa mente. Então, se a gente tem uma tônica emocional de muito ódio, muita raiva, aquilo que a gente experimenta ao nosso redor é um inferno. Se a gente tem uma experiência emocional interna de muitos ciúmes, de inveja, de competitividade, nós enxergamos o mesmo mundo da forma como os semideuses, que eles são belicosos, são beligerantes. Se nós vivemos, experimentamos esse mundo com muito desejo e com uma atividade desenfreada para poder realizar esses desejos, nós vamos perceber esse mundo como seres humanos. Então, é a qualidade da tônica emocional que está presente na nossa mente que faz com que nós estejamos num mundo ou no outro. Então, ele fala, ela vive em suas projeções que constituem os diferentes estados da existência samsárica, ou seja, da existência condicionada. E então, ela transmigra indefinidamente em suas projeções e em suas ilusões. A mente, então, ela transmigra, ela passa de um mundo desses para o outro, sendo que esses mundos são as suas projeções e as suas ilusões, é que criam essas diferentes formas de se experimentar as coisas. Enquanto continuar ignorando a sua natureza pura, a gente vai estar sempre se identificando como sendo um ser humano, como sendo um Deus, um animal, um espírito, etc. Mais precisamente, a ignorância da sua vacuidade leva a mente à concepção do sujeito, do eu observador. Como a mente não percebe a sua vacuidade, a vacuidade é percebida pela mente como sendo um eu. Então, vocês veem que o budismo trata a questão do eu. Ele busca, faz a gente tentar compreender o que? A vacuidade do eu. Porque o entendimento do Buda é que o eu é uma fantasia, uma criação que surge da ignorância sobre a vacuidade da mente. Se você medita sobre a vacuidade do eu,
você encontra a vacuidade da mente. E aí você percebe que o eu não existe, que o eu era um aspecto, um véu que encobria sua verdadeira natureza. Sua verdadeira natureza não é o eu que você identifica, mas justamente, ou seja, a vacuidade do eu, ou seja, o não eu, também significa tirar de cena esse eu para ver o que, que tem por trás disso, né? O que está sendo mal interpretado como sendo um eu? Mais precisamente, a ignorância de sua vacuidade leva a mente à concepção do sujeito, do eu observador. E a ignorância de sua lucidez essencial, dessa capacidade produtiva da mente, a concepção de um objeto externo. Assim nasce o dualismo sujeito-objeto que opõe o eu ao outro. É o que se chama fixação dual ou fixação dualista. Então, o desconhecimento da natureza da nossa mente, como a nossa mente ela tem aspectos diferentes, o desconhecimento da vacuidade da mente faz a gente conceber a existência de um eu. O desconhecimento da luminosidade da nossa mente faz a gente conceber a existência dos objetos. E isso faz perceber como sendo coisas completamente diferentes. Existe o eu, o sujeito, existe o objeto, aquilo é, sobre o qual se aplica esse sujeito. O observador e o observado. E isso é o que se chama de fixação dual, fixação dualista. Uma vez iniciado o processo, diferentes espécies de relações entre esses dois polos desse dualismo se desenvolverão. O que é ensinado para a gente é que a mente é a união de vacuidade e de luminosidade. Não é isso que a gente vê? A mente tem esses dois aspectos indissolúveis, como duas faces da mesma moeda, certo? A gente vê também isso sendo falado como a união da compaixão e da vacuidade. Como compaixão e vacuidade são uma coisa só, mas a gente percebe um pouco como se fossem coisas diferentes, mas que são uma coisa só. É um pouco disso. O sujeito e o objeto, na verdade, são uma coisa só. O observador e o observado são uma coisa só. O observador e o observado são resultado do véu da dualidade. Como você não percebe o todo como sendo uma coisa só, você projeta nisso, constrói uma imagem de um eu e uma imagem de um outro como sendo coisas diferentes. Aí você passa a entender é como se a vacuidade na forma de um eu age em relação à luminosidade na forma dos objetos. Então, são duas coisas diferentes, eu e os objetos do mundo. E aí eu sofro por conta dos objetos, sem saber que os objetos são eu mesmo, né? Objetos, estou falando no sentido mais amplo, né? Em primeiro lugar, existem as relações atraentes que nos levam a querer possuir aquilo que consideramos desejável. Existem também reflexos de aversão que nos fazem rejeitar aquilo que consideramos indesejável. Por fim, há as atitudes ditas de opacidade, que consistem em recusar tudo aquilo que não desejamos. Assim surgem três venenos fundamentais da mente, que são o desejo, a aversão, repulsa e a indiferença. Daí os três tipos de relações que podemos qualificar, se assim desejarem, como positivas, negativas e neutras. Esses três venenos, desejo, aversão e indiferença, os três venenos fundamentais, se desenvolvem em 6 emoções perturbadoras fundamentais que agitam e perturbam a mente. Do desejo surge a avareza.
Da indiferença surge o orgulho e da repulsa surge a inveja. Se aprofundarmos ainda mais, descobriremos uma infinidade de outras emoções conflitantes que podem perturbar a mente. Foram identificadas até 84 mil. Vamos agora tentar analisar os véus que ocultam a mente pura. A gente não vai ter condições de fazer isso hoje, por causa do nosso horário. Nós vamos trabalhar esse aspecto do texto no nosso próximo encontro. Só percebendo como que nós fomos caminhando. O desconhecimento sobre a nossa verdadeira natureza da nossa mente, a verdadeira natureza da nossa mente, é o que chamamos de ignorância fundamental. Isso encobre, esconde a nossa verdadeira natureza. Por isso é chamado de um envelope, ou de um véu, ou de um envoltório, alguma coisa que envolve e que esconde, certo? Não tendo esse, estando escondida na verdadeira natureza da nossa mente, nós percebemos que existem duas coisas diferentes na nossa mente. E essas duas coisas são interpretadas como sendo duas coisas opostas. Aquele que sente e o objeto que produz essas sensações. Então, existe o eu e existem os objetos que afligem o eu. Afligem porque, assim, você pode ser um objeto que você deseja, né? Mas como ele produz uma emoção, todas essas emoções são aflitivas, então, por isso é que se diz que o eu sofre pelo as, as ações, não as ações, mas assim, é, sofre no contato com os objetos, né? Muitas vezes, assim, o símbolo do contato é mostrado como uma flecha entrando dentro do olho, né? Para mostrar que o contato entre o eu e os objetos, ele produz uma dor essencial. O eu é aquele que sofre. Uma definição do eu. O eu é o dodói, é aquele que sofre. Ele sempre está insatisfeito com as coisas sempre são ameaçadoras para o eu, ele sempre está angustiado, desesperado, querendo controlar os objetos externos para tentar um controle sem fim, que ele nunca consegue, e é uma busca desesperada, é um trabalho completamente infrutífero que o nosso eu se encontra, porque o nosso eu ele sofre pelos objetos. Ele sofre pelo efeito que os objetos produzem nele e ele sofre também na manipulação dos objetos. Então, esse é o segundo véu que separa entre sujeito e objeto, as experiências do mundo, que é o véu da dualidade. Ele é bem colado com esse da ignorância. A partir do véu da ignorância surge o véu da dualidade. O véu da dualidade ele produz essas três venenos, que são o desejo, a aversão e a indiferença. E esses três venenos, uma vez constituídos, eles se desdobram nas 6 emoções perturbadoras. Então, a partir do véu da dualidade surge o véu emocional, que é o terceiro véu. E a partir das emoções, nós produzimos ações. E essas ações, que são karma, produzem o quarto véu que esconde a nossa verdadeira natureza, que é o véu do karma. Então a gente tem ignorância, dualidade, emoções perturbadoras e karma. As coisas vão vindo nessa sequência. A ignorância produz a dualidade produz as emoções perturbadoras, as emoções perturbadoras produzem as ações que são o karma, certo? E aí já tem bastante conteúdo do dia de hoje, e mais por conta do tempo, né? A gente vai ter que encerrar,
para a gente poder passar para o Lama Sonam, que vai fazer a meditação em seguida. Eu vou pedir aqui para o Charles colocar de novo o Dorje Chantum, é possível, Charles? Para a gente pegar a prece final do Dorje Chantum. Não perguntei se alguém queria perguntar alguma coisa. Anota e a gente já começa na nossa próxima semana com essas dúvidas, ok? Vamos lá. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Está terminado.